Eu queria que vocês comentassem a decisão que tirou do ar a rede social X. Mota, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vejo como a maior ato de censura de maior envergadura na história do Brasil. São mais de 20 milhões de brasileiros que não estão podendo se expressar e que estão sendo impedidos de acessar informações importantes, né? Desde informações sobre o que está acontecendo no Brasil, em outros países, até questão de... Tem um amigo meu que é fã do Flamengo, ele falou assim, Duda, a melhor maneira de eu ter informações do Flamengo era pelo X, né? Então você tem um avanço absurdo que impede as pessoas de exercerem esses direitos e aguardando se isso vai ter se será possível retomar esses direitos, né? Muita gente continua no X, acho que é uma maneira de você exercitar o direito, é uma maneira de proteger esse seu direito. Outras tiveram que aceitar resignadamente ou reclamando muito de não poder mais usar a plataforma. Mas eu acho que não teve na nossa história um ato de censura tão grande como esse. André? A decisão não apenas ela é equivocada juridicamente, como ela é desproporcional. A desproporcionalidade é uma das características da censura, né? Toda censura é sempre razoável e desproporcional. Então, vamos fazer aqui uma analogia em relação a esse caso X. Não havia cumprimento de determinadas ordens, não havia um representante, enfim, são questões administrativas ou judiciais, ok. Mas se uma padaria ela descumpre ordens judiciais, se uma padaria deixa de ter lá o código do consumidor em cima do balcão e eu fecho a padaria, qual é a possibilidade de passar a cumprir a ordem se eu a fechei? Então, é óbvio que a desproporcionalidade dessa decisão faz você jogar aquela história, joga a banheira e o bebê junto fora. Isso atinge a liberdade de expressão, é irrazoável e não pode, sem dúvida alguma, ser concebido como um ato de prudência. Os tribunais precisam reagir com cautela, sobretudo os superiores. Eles precisam ter prudência, por isso que chama-se jurisprudência, aquilo que eles fazem, ou o resumo daquilo que eles fazem. O que me parece, Mota, é que de alguma maneira a liberdade de expressão no país passou a ser compreendida como um elemento moral. Então, se a liberdade de expressão ela defende alguns valores, que são os valores que as nossas autoridades dizem que nós devemos defender, então ela pode ser exercida. Senão, ela não pode ser exercida. A liberdade é criminalizada ou ela se torna um ilícito. E as redes sociais passaram, entendo eu, a ser enxergadas como um mal. Né? Elas, do ponto de vista moral, as nossas autoridades entenderam que ali era tóxico, agressivo, etc. Então, elas, entre fechá-las e não fechá-las, fechá-las é entendido pelas autoridades como um ato que higieniza o debate. O debate não precisa ser higienizado. O debate ele vive justamente do confronto e da possibilidade de visões múltiplas. Não é assim que a liberdade pode ser exercida num país democrático. André, no seu livro Censura por Toda Parte, né, um livro excelente, você levanta um ponto muito instigante, que é a possibilidade de existência da censura dentro de uma democracia. Tá? A gente ouve muitas pessoas dizendo, olha, está acontecendo censura, então estamos em uma ditadura, e por outro lado tem gente que diz, não é censura, porque nós estamos numa democracia. E você diz que não, você diz que a censura pode existir numa democracia, a censura não é só promovida pelo Poder Executivo, mas durante um período democrático era mais comumente feita pelo Judiciário. Eu queria que você comentasse isso, você e o Duda. Veja, a censura ela é uma anomalia, vamos dizer assim, do exercício do poder em relação à liberdade de expressão. É como, enfim, vamos pensar assim, é como se fosse um câncer do exercício do poder em relação à liberdade de expressão. É uma célula desviante, anômala, que se perde. Isso acontece muito nas ditaduras, mas não apenas nas ditaduras. Nós temos democracias que também exercem a censura, que também se valem da censura. A censura não sempre também é do executivo, não sempre é do judiciário. A censura, às vezes, é da própria sociedade. A gente tem, por exemplo, casos de cancelamento
Quem exerce a censura nesse caso é a própria sociedade. A gente tem o que a gente fala do wokeismo, em que a sensibilidade do outro limita a tua liberdade de expressão, o outro se sentir agredido deve limitar a tua fala. Então, a censura pode ser exercida em diversos núcleos de poder, sempre núcleos de poder. E esse poder, ele também é exercido nas democracias. Claro que a censura perverte a democracia, mas não nasce apenas nas ditaduras. Essa questão de que a censura acontece também nas democracias, enfim, no Brasil a gente já tem tido, o Marcília falou do cancelamento, mas a gente já tem há muitos anos essa censura togada, né, que é a censura que vem do judiciário e que acontecia mais na primeira instância. Agora, desde 2019, o Marcília acompanhou isso de perto, defendendo a Cruzoé no STF, né, na primeira instância. Então, acontece mesmo. É uma censura que vem do judiciário e que tem muitos paralelos, muitas semelhanças até com a ditadura de outros tempos da ditadura militar, né? No meu livro que eu publiquei, que é o STF, Como Chegamos Até Aqui, eu faço até uma comparação entre o que foi o texto do AI-5 e uma decisão do Alexandre de Moraes contra o monarca. E você vê que basicamente é a mesma argumentação, né? Existe uma situação constitucional, nós demos alguns direitos para as pessoas, como os direitos de liberdade de expressão, como se isso fosse uma concessão. Mas veja só, algumas pessoas abusam desse direito, então essas pessoas são terroristas, são instigadores, são criminosos, podem ganhar vários conceitos. Subversivos. Então, subversivos, né? Então, precisamos tirar esse direito que a gente deu, né, como se realmente fosse um presente que você tira. E aí você lê o AI-5 e lê a decisão do monarca, né, tem até aquele trechinho que o Moraes fala, é preciso suspender as garantias individuais, né, excepcionalmente, e aí é a mesma, você vê que é a mesma retórica que está sendo usada ali. Exceção. Pelo menos nos últimos anos, parece que o conteúdo que é censurado é sempre um conteúdo que a gente pode dizer de direita. São políticos de direita, influenciadores de direita, que mais têm as suas contas suspensas, bloqueadas e não podem expressar a sua opinião. Então, pelo menos para mim, parece que há uma orientação política muito clara nessas decisões de censura. Mas nem todos os magistrados que tomam essas decisões são de esquerda. Minha interpretação está correta? O que está acontecendo, André? Olha, a gente tem hoje um establishment de esquerda no país, né? Então, de alguma maneira, você não precisa apenas que magistrados de esquerda tomem decisões contra a direita. Existe quase uma ideia que circula de que pessoas de direita são extremistas ou pessoas de direita combatem um mau combate. É aquilo que eu estava inicialmente comentando ou classificando como uma liberdade de expressão moralista, né? Mas moralista a partir da autoridade. Então a autoridade olha para a liberdade de expressão, como o Duda estava dizendo, e diz assim, eu concedo a você essa liberdade se você cumprir estas premissas. Se você defender a liberdade do jeito que eu, autoridade, acredito que deva ser o jeito certo. Isso é uma liberdade moral. E isso vai se espalhando pelo judiciário e pelo governo, e as pessoas passam a defender essas ideias, mesmo sem ideologicamente estarem afiliadas a essas ideias. Às vezes as pessoas coíbem ou censuram conteúdos de direita simplesmente porque acreditam que esse é o certo a ser feito. E esse é o problema. Existe um establishment de esquerda. Esse establishment foi construído pela esquerda, mas agora ele vai sendo experienciado por todos nós, ou sofrido por todos nós, mesmo sem a pessoa necessariamente ter uma ideologia de esquerda. Aquilo se naturalizou. É isso que está sendo ou foi construído nos últimos anos no país. Acho que queria comentar só que nós tivemos várias declarações de ministros do STF falando que é preciso então conter a extrema-direita, porque a extrema-direita é uma ameaça à democracia, né? Mas a gente vive um baita de um paradoxo, né? Porque a gente tem 3 ditaduras na América Latina e as 3 são de extrema esquerda, né? E está todo mundo falando que é a extrema direita que é o problema, né? Então acho que assim tem uma desconexão aí da realidade tremenda. E até se você for
olhar o que é publicado de estudo científico no Brasil e na América Latina, isso é um fenômeno regional, né? Você só vê estudos sobre extrema-direita como ameaça à democracia. Praticamente ninguém fala da extrema-esquerda, que é as 3 ditaduras que a gente tem na região. Mota, se você me permite, claro. Esse ponto é muito importante porque é isso, é um ecossistema. O que eu estou chamando de establishment, acho que o Duda, mostrando exemplos práticos, objetivos, me traz a possibilidade de que a gente chame isso de um ecossistema. A gente tem um ecossistema de esquerda. Então, quando um juiz, por exemplo, dá uma decisão e se pauta num estudo, numa pesquisa de uma universidade, bom, aquilo não necessariamente é ideologicamente de esquerda, mas se você se aprofundar, você vai ver que sim. Você vai ver que aquela universidade tem um financiamento, por exemplo, de esquerda. Se a gente vê, por exemplo, na questão de segurança pública, é um debate totalmente dominado por essas ONGs que produzem os estudos. Exatamente. Essas ONGs, essas universidades, a formação de pessoas, mesmo de alunos dentro dessas universidades. Então, isso, quando o juiz vai tomar a decisão, ele é resultado de uma cultura que é toda construída em torno do pensamento de que a esquerda é um bom pensamento e de que a direita é um mau pensamento.